Então, pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Química Orgânica, tá? Nessa aula a gente vai trabalhar os termos de classificação das cadeias carbônicas, ok? Então, inicialmente, a gente vai ver que as cadeias carbônicas, certo? As cadeias orgânicas, elas podem ser classificadas de acordo com o fechamento dessa cadeia. Como é que vai ser isso? Muito bem. Aqui nós temos um exemplo de uma cadeia que é classificada como cadeia aberta ou acíclica. Acíclica, que significa negação de cíclica, ou seja, uma coisa que não é cíclica, certo? Então, se você perceber, essa cadeia aqui ela é linear, ela não tem fechamento, certo? Ela não forma círculo nem quadrado, como a gente vai ver na próxima. Então, a gente diz que essa cadeia ela é uma cadeia aberta, ok? Já essa daqui, ó, cadeia fechada ou cíclica, quando há fechamento na cadeia, né, formando um ciclo, um anel ou até mesmo um núcleo. Então perceba, ó, que tem um fechamento, certo? Nesse caso aqui, a gente tem uma cadeia linear, aqui a gente tem uma cadeia que se fecha, certo? Tem um ciclo. Então a gente diz que essa é uma cadeia aberta, essa a gente diz que é uma cadeia fechada, tudo bem? Então vamos dar continuidade. Quanto à posição dos átomos, as cadeias se classificam em cadeia normal, certo? Que é quando o encadeamento segue uma sequência, só aparecendo átomos de carbonos primários e secundários. Só lembrando que um átomo primário é um átomo que se liga apenas a um átomo de carbono. Esse átomo primário só vai se ligar a outro átomo de carbono, certo? Um átomo de carbono secundário é um átomo que se liga a dois átomos de carbono. Nós vimos isso nas aulas anteriores. Então, quando uma cadeia ela só apresenta átomos de carbono primário e secundário, a gente vai dizer que essa é uma cadeia normal, certo? Com relação à posição dos átomos, uma cadeia ela pode ser normal ou ramificada. Quando uma cadeia é ramificada? Quando nessa cadeia surgem ramos ou ramificações, certo? Isso implica em, além de carbonos primários e secundários, haver a existência de carbonos terciários ou quaternários nessa estrutura. Perceba que esse carbono aqui, ó, é um carbono que está ligado a 1, 2, 3 átomos de carbono. Então a gente tem um carbono terciário, consequentemente a gente tem uma ramificação nessa cadeia, tá? Então a gente vai chamar essa cadeia de cadeia ramificada, certo? Teve carbono terciário ou quaternário, a cadeia é ramificada, tá, pessoal? Quanto ao tipo de ligação, certo? Quando só existem ligações simples na cadeia, a gente vai dizer que essa cadeia ela é dita saturada. Só existem ligações simples entre os átomos de carbono. Ok? Ó, perceba aqui que nós só temos um tracinho que representa a ligação simples. Nesse aqui nós também só temos um tracinho que representa ligações simples. No entanto, aqui, ó, perceba que aparece uma ligação dupla. Mas por que essa cadeia ela é saturada se tem uma ligação dupla? Ora, porque a ligação dupla não está entre carbonos, certo? E sim entre o carbono e o oxigênio. Nesse caso, ela ainda sim é saturada, tá? Para ela ser insaturada, que é o que a gente vai ver nessa classificação agora, a ligação dupla ou tripla ela tem que estar entre os carbonos. Nesse caso aqui está entre carbono e oxigênio, ok? Então vamos para a cadeia insaturada. Então a cadeia ela é insaturada quando além das ligações simples aparecem ligações duplas ou triplas. Nesse primeiro caso aqui nós temos uma ligação dupla entre os carbonos. Nesse caso de baixo nós temos uma ligação tripla entre os carbonos. Então essas duas cadeias, tanto essa quanto essa, é dita uma cadeia insaturada, tá? Porque tem ligações múltiplas entre os carbonos, duplas ou triplas, a saber. Quanto à natureza dos átomos, a cadeia ela pode ser homogênea,
tá? Quando só existem átomos de carbono na cadeia principal, tá? Como por exemplo aqui, ó, eu só tenho átomo de carbono. Nessa cadeia de baixo aqui, eu tenho um átomo diferente e ela é homogênea, mas perceba que o átomo não está entre os carbonos, certo? Esse átomo de oxigênio ele está fora da cadeia principal, certo? Por isso que ainda assim ela é considerada homogênea. Mas se você ver, ó, nesse exemplo aqui de cadeia heterogênea, o oxigênio agora ele está entre os carbonos, certo? Uma cadeia heterogênea quando nela, além dos átomos de carbono, existem outros átomos, que é chamado de heteroátomo. Mas esse átomo ele tem que estar entre os carbonos, tá? Se ele não estiver entre os carbonos, ela ainda vai ser homogênea. Então, nesse caso aqui, a gente tem um oxigênio entre esses dois carbonos, essa cadeia é dita heterogênea. Nesse caso aqui de baixo, nós temos um nitrogênio entre esses dois carbonos, e ela também é dita cadeia heterogênea. Ok? Muito bem. É importante entender que essas classificações são independentes, certo? Ou seja, numa molécula qualquer, a gente tem que classificar e perceber que as 4 classificações elas vão estar presentes, certo? Se não for uma, é a outra. Então vamos lá. Se nós analisarmos essa cadeia aí, quanto às classificações que a gente viu, que foram 4 tipos, 8 possibilidades e 4 tipos, a gente tem que ela é uma cadeia aberta, ela poderia ser aberta ou fechada. Ela é uma cadeia normal, né? Ela poderia ser normal ou ramificada. E ela é uma cadeia saturada, ela poderia ser saturada ou insaturada. E ela é uma cadeia, além dessas 3, também homogênea. Ela poderia ser homogênea ou heterogênea. Então vamos analisar cada uma dessas classificações para que a gente possa entender melhor. Então ela é uma cadeia aberta, por quê? Ó, perceba que para uma cadeia ela ser dita aberta, ela tem que ser acíclica, né? Também, que é praticamente a mesma coisa. Mas a cadeia ela não pode apresentar fechamento. O que seria fechamento? Ela teria esse anel fechado, o que não é o caso. Ó. Perceba que é uma cadeia aberta e não fechada, certo? Muito bem, ela é uma cadeia normal. Eu posso representar essa cadeia como essa mesma figura, tá? Por que ela é uma cadeia normal? Porque ela só tem carbonos primários e secundários na sua estrutura. Não tem nenhum terciário e nem quaternário. O que acontece aqui, ó, se ela não fosse normal, ela seria ramificada, mas para ser ramificada ela teria que ter carbono, pelo menos um carbono terciário ou quaternário na estrutura. E o que acontece aqui é que só existem primários, ó, esse aqui está ligado a esse, e secundários, esse está ligado a esse e a esse, né, o carbono 2, o carbono 3 está ligado a esse e a esse, e o carbono 4 está ligado apenas ao 3, tá? Por isso, ela é uma cadeia de carbonos do tipo normal, ok? Mais uma classificação, a cadeia ela pode ser saturada ou insaturada. Então essa cadeia é saturada por quê? Porque só tem ligações simples entre os átomos de carbono, ok? Esse é o exemplo de cadeia saturada, são 2, né? Você poderia até ter uma ligação dupla, desde que essa ligação ela não estivesse entre os átomos de carbono, como nesse caso, tá? Aqui não tem nenhuma, nem nos carbonos da cadeia principal, nem fora, tá? Portanto ela é saturada. Se ela fosse insaturada, ela deveria ter ligações duplas ou triplas entre os carbonos da cadeia principal, o que não é o caso, tá, pessoal? Então observem atentamente isso aí. E por fim, ela é dita homogênea. Homogênea por quê? Porque não existe nenhum átomo diferente de carbono ligado entre 2 carbonos, ou seja, os heteroátomos. Não existe nenhum heteroátomo aqui, ó. Certo? Esse é um exemplo aqui de 2 cadeias que são homogêneas. Perceba que nessa só tem carbonos. Nessa daqui até tem um heteroátomo, não é dito heteroátomo porque ele é diferente. Na verdade ele não está entre os carbonos, então ele é um oxigênio apenas. É um átomo diferente de carbono, mas não está ligado, tá? Não está entre os carbonos. Então a gente diz que essa cadeia ela é
homogênea. Agora, se os átomos de oxigênio aparecessem entre, tá, átomos de carbono, como nesse caso aqui, ó, a gente diria que essa cadeia era heterogênea, tá? Mas nesse caso aí ela é homogênea, certo? Então, pessoal, nós vamos ficando por aqui, tá? Vocês vão ter um exercício baseado nessa aula. Tenham todos uma boa noite e até a próxima.